Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre planejamento familiar. Iremos começar então sobre a matéria de saúde da mulher, tá? Então, o planejamento familiar, ele foi criado em 1996 pela Lei 9.263, tá? Então, até então, a Estratégia Saúde da Mulher, ela não tinha um programa específico para o planejamento familiar, né? Então, eles disponibilizavam apenas a camisinha, mas não tinham um planejamento familiar. Então, a partir de 1996, foi implantado esse programa. Então, nesse programa, ficou claro que a mulher e o homem, eles têm o direito de quererem ou não ter filho, né? Então, eles têm o direito de ter a concepção ou de não ter a concepção, tá? Então, direitos ao acesso à informação também, né? E a participarem livremente da escolha do método anticonceptivo, tá? Então, nós vamos ver que no planejamento familiar existem vários métodos anticonceptivos, tá? Entre eles camisinha, e nós vamos ver detalhadamente um por um. Então, voltando lá, no planejamento da família, é necessário que no artigo 3 que vocês sublinhem aí no caderno de vocês, no livro de vocês, que no planejamento familiar eles vão assistir a família na concepção e na contracepção, tá? Vão ter o atendimento pré-natal, assistência ao parto, puerpério, neonatal, assistência do câncer do colo de útero, assistência do câncer da mama, do câncer do pênis, tá? Então, o planejamento familiar, ele veio para intervir na família, para olhar a família num todo, né? É importante que exista o planejamento familiar, porque é a partir dele que nós vamos organizar a nossa sociedade, né? Então, existem pesquisas que falam que o índice de parto normal no SUS está com mulheres de 15 a 19 anos. Então, a gente pode observar aí que o planejamento familiar, nesse caso, está pobre. Então, a gente precisa investir mais, né, nesses adolescentes, né? Promovendo aí uma educação em saúde, e vocês vão ser os principais responsáveis. Por quê? Porque os adolescentes, muitas vezes, eles têm vergonha de expor para a mãe que já está tendo relação sexual, né? Às vezes a mãe acha que eles são crianças e eles já estão aí se descobrindo. E muitas vezes, por vergonha, eles não se atualizam e não utilizam os métodos anticoncepcionais, certo? Então, o planejamento familiar, ele fala aqui no artigo 9º que ele vai ser um método anticoncepcional de escolha livre à informação de homens, mulheres e de adolescentes. E eu achei interessante a gente saber qual ano que é considerado adolescente, tá? Então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado adolescente as pessoas que têm de 12 a 19 anos, tá? Então, se esses adolescentes chegarem na unidade básica de saúde, querendo algum método anticonceptivo, é necessário que que a população que esteja atendendo ali, não tenha um olhar crítico, né? Mas tenha um olhar humanizado, porque eles estão ali se prevenindo, né? E a educação em saúde, a promoção do planejamento familiar, ela vai começar ali naquele momento, tá ok? Então, nós vamos orientar também a dupla prevenção, tá? Por quê? Porque nós sabemos que pode prevenir a concepção, mas a infecção relacionada à saúde, existem muitos métodos contraceptivos que não vai prevenir a infecção, né, sexualmente transmissíveis, antigamente chamado de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é necessário utilizar a camisinha e mais um método de escolha. Então, sempre nós vamos frisar sobre isso, tá? Então, o planejamento familiar, ele veio aí para ajudar a família num todo. Ele vai falar também da parte da vasectomia,
vasectomia, da laqueadura, quando o casal não deseja mais ter filhos, tá? Então o SUS vai disponibilizar esses procedimentos também, tá ok? Então nós falamos um pouquinho do planejamento familiar, importante porque ele está inserido na estratégia saúde da família. A aula passada que nós falamos sobre estratégia saúde da família. Então, planejamento familiar é um dos programas da saúde da mulher, tá? Muito importante, né? Foi criado aí em 96 e hoje ainda existe um pouquinho de dificuldade para entender e para implantar esse planejamento familiar. Então, a gente precisa aí estar buscando formas para poder introduzir esse planejamento familiar na sociedade. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!